Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que maravilhoso é estar na casa do Pai, adorá-lo, exaltar o nome dEle, aprender no seu santo templo, contemplar a sua formosura, como diz o salmista, né? Uma coisa pedirei ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Não basta pedir, é necessário também buscar, estar na presença do Senhor. E que bom que nós estamos reunidos nesta noite, em mais esse propósito, né, de ministrar sobre a Igreja Vitoriosa de Cristo. E há muita coisa boa preparada, né, para Deus falar aos nossos corações nesse tempo. Eu quero convidar você até a anotar aí, né, esse estudo que vai ser tão maravilhoso. Cada semana terá um tema relacionado à Igreja Vitoriosa de Cristo. E hoje eu estou na responsabilidade de ministrar sobre o que é a igreja. E eu quero dizer para você que a Igreja de Cristo, ela é vitoriosa, porque o Senhor a comprou com o seu sangue. Porque Jesus venceu todo principado e toda potestade, né? E Jesus triunfou sobre a morte. E a vitória de Cristo lá na cruz é também a vitória da igreja. Quero te dizer que o Senhor foi quem abriu as portas da igreja na terra. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? Glória a Jesus. E o que é a igreja? A palavra grega para igreja é eclésia, que significa reunião de pessoas em um lugar público. Então guarda isso aí na tua mente, no teu coração. O que é a igreja? A palavra grega para igreja é eclésia. E esse termo significa reunião de pessoas em um lugar público. Assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então a igreja é uma assembleia de pessoas reunidas para adorar o Senhor em um culto público, como nós estamos aqui nesta noite. A palavra igreja, ela tem sempre um sentido de pluralidade. Nas comunidades locais, você vê sempre a igreja no plural, porque a igreja é uma comunidade de fé, é uma assembleia dos santos na terra, né? E a palavra igreja na Bíblia, ela tanto pode se referir a uma igreja local, quanto a igreja no sentido universal, que é a igreja do Senhor em toda a terra. Abra comigo aí a tua Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 4, e também Mateus 18, verso 17. Então você vai entender que essa palavra igreja, ela pode se referir tanto a uma igreja local ou no sentido também universal. Atos capítulo 15, versículo 4. Nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? Você gosta de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor? Diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aqui fala dos apóstolos que foram, né, até a Jerusalém para se reunirem ali na igreja de Jerusalém. Então aqui está se tratando da igreja local, né? Da igreja local. E Mateus 18, 17, esse texto também fala da igreja local. Mateus 18 e 17, ele fala aqui sobre o perdão do pecado de um irmão. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão.
Porém, se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de imposto. Aqui também o Senhor aconselha, né, com relação ao perdão do pecado de um irmão, que se ele pecar contra ti, vai até ele, repreende. Se ele não ouvir, leva ele até a igreja, que também fala da igreja local. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, esse texto aqui já fala da igreja universal, da igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Atos 20, versículo 28. Atos 20, 28, diz assim: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que o texto está dizendo que o Senhor Jesus constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que está sobre toda a terra, né? A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, esta palavra igreja pode se referir tanto a uma igreja local, quanto à igreja universal. A igreja, como corpo de Cristo, espalhado em todo o mundo, ela se organiza de forma local. Por isso é que nós vemos hoje, né, tantas comunidades de fé, tantas placas, né? Nós vemos a igreja se organizando de forma local. Abra aí comigo Hebreus 12, 22 e 23. Mas esta igreja que se reúne de forma local, Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus, vou procurar Hebreus aqui, 12, 22 e 23, diz assim: tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito nos céus. Tendes chegado a Deus, o justo juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja nada mais é do que a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, pela ação do Espírito Santo, para crer, né, em Jesus como unigênito de Deus e Salvador das suas almas. Então, esta é a igreja do Senhor, é a união dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você pode observar nesses textos que a igreja está sempre no plural. E para fazer parte de uma igreja, nós precisamos nos reunir, né, como uma comunidade local. Isso é uma ordem divina, porque congregar é uma ordem divina. Não é invenção de pastor da igreja, né, que quer que você saia de casa quando está frio, ou quando está chovendo, ou quando você tem muitas situações lá. Mas congregar é uma ordem divina. Fazer parte de uma igreja como comunidade local é uma ordem divina. Hebreus 10, volta aí um pouquinho, versículo 25, diz assim: não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então há uma ordem aqui, para nós não deixarmos a nossa congregação, né, onde nós nos reunimos como igreja, para prestar um culto público ao Senhor, para adorar, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, nós conhecemos esse texto, que a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, que fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então a igreja, ela é apresentada na Bíblia como o povo de Deus. O povo de Deus que está na terra com um propósito. E qual é o propósito da igreja? Manifestar as virtudes de Cristo. É pregar o evangelho. É anunciar esta salvação. Nós vamos falar, mais para frente aí sobre o propósito da igreja. Mas eu estava pensando, nesta reunião de santos para prestar um culto público ao Senhor. E eu me lembrava que a igreja, ela sempre esteve no coração de Deus. Ela sempre esteve no coração de Deus. Sabe por quê? Quando você lê lá o Antigo Testamento, você vê que o povo de Deus, ele se reunia para adorar o Senhor. Ele se reunia para prestar culto ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Abre aí comigo. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 4. Aqui fala de quando Moisés traz as tábuas da lei para o povo de Israel, para a comunidade de Israel ver todos aqueles testemunhos do Senhor. E ele diz aqui, naquele mesmo tempo, vamos ler a partir do verso 1. Naquele mesmo tempo, disse-me o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as minhas palavras, que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subiu ao monte como as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nessas tábuas o que estava escrito nas primeiras, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da assembleia. Presta atenção aqui nesta palavra. No dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, em que o Senhor entregou-as a mim. Então ali no monte do Senhor, no deserto, estava uma assembleia reunida, o povo de Deus estava ali reunido para receber os 10 mandamentos. E esta palavra, que a palavra hebraica para a assembleia é kahal, que significa multidão humana reunida para uma assembleia diante de Deus. Olha que interessante. Então a igreja, ela nasceu no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus. E a igreja estava reunida desde o Antigo Testamento. Muito embora a palavra igreja, você vai encontrar pela primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso. Mas o propósito da igreja sempre esteve no coração de Deus. Depois disso, tem muitos textos que a gente poderia aqui citar, mas o tempo não nos permite, pois é muitas coisas. Mas eu quero te levar a refletir acerca desse propósito da igreja, nascer no coração de Deus. Você vê o povo reunido no deserto para adorar o Senhor. Você vê o povo reunido no tabernáculo, que era um templo móvel, em que eles ali adoravam e buscavam a presença do Senhor. Era o culto público deles. E a nação de Israel, o povo de Deus se reunia ali. Depois no templo de Salomão, até no cativeiro, eles encontraram uma forma de se reunir, que era as sinagogas, onde eles podiam aprender da palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Então, queridos, Deus sempre teve um povo separado para si, mas a igreja, como povo escolhido de Deus, se desenvolveu depois da cruz. Mas Deus sempre teve, sempre teve um povo separado para si, para dar louvores a Ele, para exaltar e glorificar o nome dEle. Abra comigo aí no Salmos 22, versículo 22. Diz assim: declararei o teu nome aos meus irmãos, te louvarei na congregação.
Amém? Declararei, diz aqui, o teu nome aos meus irmãos, a grandeza do teu nome, e te louvarei no meio da congregação. Então o Senhor sempre teve esse povo que se reunia, né, ao redor do Senhor, para buscar, para adorar, para exaltar o seu nome. O dever da igreja é viver uma comunhão real e pessoal com o Senhor. Esse é o dever da igreja. É viver, né, essa comunhão real e essa comunhão pessoal com o Senhor. A igreja é um agrupamento de crentes redimidos pelo sangue de Jesus. Como diz 1 Pedro 18 e 19, que nós não fomos comprados com ouro e prata, nem com coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então a igreja é a reunião, né, dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Abra aí, João 17, versículo 14. Glória a Deus, por isso a igreja é vitoriosa, porque o mundo vai passar, com todas as suas concupiscências, diz a palavra do Senhor. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E a igreja busca fazer a vontade de Deus. A igreja não é desse mundo, por isso e por muitos outros motivos, a igreja é vitoriosa na terra. João 17, versículo 4, diz assim, 14. Versículo 14, 17, 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqui Jesus está falando dos seus discípulos, né? Aqui Jesus está falando que ele não é desse mundo e a igreja dele também não é desse mundo. Por isso a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Versículo de número 20 e 21. Aqui o apóstolo Paulo fala onde está a pátria da igreja, né? A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também para si todas as coisas. Amém? Então a igreja, ela não pertence a esse mundo. A igreja, ela é do céu. A nossa pátria, ela é celestial. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Da onde nós aguardamos o nosso Senhor Salvador, que virá transformar o nosso corpo em um corpo glorioso. A igreja, ela foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é uma ordem do Senhor para a igreja. A igreja é chamada para ser santa. Embora a igreja, ela está no mundo, ela não é do mundo, ela deve se apartar de toda a contaminação do mundo, dos pecados morais, dos pecados espirituais, né? Dos pecados da carne que há no mundo. A igreja, ela é chamada para se santificar nesse mundo. A igreja que se santifica tem como recompensa a presença do nosso Deus e Pai. Tem como recompensa a presença do nosso Deus e Pai. Se você se lembra, há uma igreja lá no livro de Apocalipse que Jesus estava do lado de fora da igreja. Mas a igreja que se santifica, ela tem como a recompensa a presença do Senhor do lado de dentro, governando, reinando,
manifestando o seu poder glorioso, libertando, curando, salvando. Porque o Senhor da igreja, Ele está no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja, no meio da congregação dos santos, aonde o povo de Deus está reunido. Por isso é importante nós estarmos reunidos como igreja, né? Como igreja local, como assembleia. Por isso é importante congregar, como diz a palavra do Senhor. Abra lá em 2 Coríntios 6, do 16 ao verso 18. Glória a Deus. 2 Coríntios, versículo 6, do 16 ao 18. Aqui é uma exortação à santidade. E Paulo diz assim, vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Olha que coisa linda. O Senhor habita em nós, e Ele anda no nosso meio. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso é que a igreja precisa se santificar, se purificar. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. Olha que versículo lindo. Que está a recompensa da igreja se santificar na presença do Senhor. Ele diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Oh glória! Diz o Deus Todo-Poderoso. É a presença dele garantida, né, na igreja. A igreja é o templo de Deus, templo do Espírito Santo. Por isso ela precisa se santificar. 1 Coríntios 3, verso 16. Primeira Coríntios 3:16, né? Acho que não é 3:16, é 6 a partir... Vamos ler a partir do verso 19. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Amém? Por isso, queridos, é que a Bíblia diz que santidade convém à casa do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que santificação adorna, a santidade adorna a casa do Senhor. A casa do Senhor. A igreja gloriosa, a igreja que será aprovada pelo Senhor, é a igreja santa, é a igreja que vai se santificar. É a igreja que será aprovada no momento em que Cristo virá nos buscar. Nós vemos aí tantos templos gloriosos, né? Tantos templos, tão cheios de pessoas. Muitas pessoas. Nós ficamos até impressionados, né? Porque essa não é a nossa realidade. Mas a igreja gloriosa, aos olhos de Cristo, é a igreja santa. É a igreja que se santifica, que se mantém pura
incontaminada desse mundo. Esta é a igreja gloriosa, é a igreja que se separa moralmente e espiritualmente dos pecados. Esta é a batalha diária da igreja. E esse sempre foi um alerta de Deus para o seu povo, de não seguir o costume pecaminoso das nações. Não seguir as mesmas práticas, né? Há um apelo de uma necessidade de separação do mal. Isso é fundamental para o relacionamento da igreja com o seu Deus. Com o seu Deus, né? Quando a santificação, a glória do Senhor se manifesta. Esta é a batalha diária da igreja contra o pecado, né? Para que o pecado não entre pelas portas da igreja, o engano, o desvio, a mentira de Satanás não entre pelas portas da igreja do Senhor. Esta é uma batalha diária, e a igreja que será uma igreja vencedora é a igreja que vence o pecado, cheio do Espírito Santo. É a igreja que se encherá do Espírito Santo. E essa é uma exigência contínua do Senhor para a sua igreja, a santidade, que convém à casa do Senhor. Esta é a beleza que atrai os perdidos. Esta é a luz que vai resplandecer no mundo de trevas. É a santidade da igreja. A santidade da igreja, ela fala poderosamente do caráter santo de Deus na terra. Fala da essência desse Deus santo. Por isso a igreja precisa buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Em Mateus 16, vai lá para Mateus 16. Mateus 16. A partir do verso 18. Esse texto aqui fala da confissão de Pedro diante do Senhor. O Senhor Jesus questiona a eles quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Uns dizem que o Senhor era Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem ali uma revelação do céu e diz ao Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a confissão que Pedro faz a Jesus. E no versículo 18 em diante, vamos ler do 17. E Jesus responde assim: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Aqui é a primeira vez que o termo igreja, ele é citado. E algumas pessoas, né, alguns entendimentos errôneos com relação a esse texto, né? Muitos afirmam que Pedro é o fundamento da igreja, mas nós vemos aqui pela palavra do Senhor que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. E você vai entender o porquê. Pedro, no grego, significa petos, e petos significa fragmento de pedra. Jesus diz aqui: também te digo que tu és Pedro, petos, fragmento de pedra. Aí ele diz aqui: e sobre esta pedra, e pedra no grego significa petra, que é rocha inabalável.
Presta atenção. Jesus diz assim: e eu te digo que tu és Pedro, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que é Peta, rocha inabalável, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quem é esta rocha inabalável? É o próprio Senhor, é o próprio Jesus. O próprio Jesus é a rocha inabalável, é a pedra viva, é a pedra angular, que o próprio Pedro reconhece. Então nós vemos aqui, queridos, que petos deriva de peta, que é fragmento. E o fragmento vem da rocha inabalável. Assim como os cristãos deriva de Cristo, né? Assim como os cristãos deriva de Cristo. Pedro é o fragmento, Cristo é a rocha inabalável. E o Pedro e os demais discípulos são esses fragmentos de pedras vivas que serão juntos, né? Nesta edificação que o próprio Senhor faz. A Bíblia diz que nesta edificação é construída a igreja do Senhor na terra. Em Atos capítulo 4, no versículo 11, você vai entender que o próprio Pedro, ele afirma que Cristo é esta pedra. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Atos capítulo 4, versículo 11. Atos 4, verso 11, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por todos vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E também 1 Pedro, o próprio Pedro reconheceu que Jesus era a pedra sobre a qual a igreja foi edificada na terra. 1 Pedro, capítulo 5, perdão, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois nas Escrituras se diz: vede, eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. O que o Pedro está dizendo aqui, esta pedra angular, muitos rejeitaram esta pedra angular, mas aqueles que creram nesta pedra, a Bíblia diz que ela é eleita e preciosa. E esta pedra angular é um nome dado a uma pedra fundamental que era utilizado na construção. Era a primeira a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto. E a partir desta pedra angular era definido a colocação das outras pedras. E assim o edifício crescia. Assim a obra era edificada. E Jesus é representado aqui como esta pedra angular, esta pedra principal. E esta pedra, atualmente, seria o alicerce de uma obra. Não tem como você construir nada se antes você não fizer o alicerce. Então, Cristo é o construtor, Cristo é o fundador, Cristo é o alicerce da igreja, Cristo é aquele que sustenta a igreja de pé. Por isso a igreja é vitoriosa, porque é o Senhor quem a sustenta, é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem ajusta esse edifício, é o Senhor quem junta as
essas pedras vivas para se tornar um edifício espiritual que glorifica ao nome do Senhor. O Pedro e todos nós, a igreja do Senhor, somos estas pedras vivas como parte desse edifício, da estrutura que forma a casa espiritual que o Senhor está edificando na terra. Nós somos essas pedras, essas pequenas pedras, esses fragmentos de pedras vivas. E Cristo é o fundamento, Ele é o protetor, Ele é o redentor, Ele é o provedor, Ele é o sustentador da igreja. E Ele diz para Pedro ali: e eu te darei a chave do reino dos céus. E aqui representa a autoridade que Cristo deu à igreja na terra. A autoridade que Cristo deu à igreja na terra. E que autoridade é essa? Autoridade para pregar, autoridade para alcançar almas, autoridade para salvar, autoridade para curar, autoridade para restaurar, para libertar cativos, para curar enfermos, para proclamar arrependimento por meio desse evangelho. Esta é a autoridade que Cristo deu à sua igreja. Nós não recebemos uma autoridade de homens, de pessoas, mas do próprio Cristo. O próprio Cristo nos deu esta autoridade. E ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que representa essas portas do inferno? Representa Satanás e toda a sua totalidade do mal, que luta contra a igreja, né? Porque a igreja é militante, a igreja está numa batalha contra as forças malignas da terra. Mas a igreja já tem a vitória, porque Jesus já nos fez mais do que vencedores. Glória a Deus. Por isso é que vem perseguição, por isso é que vem zombaria, por isso é que vem afronta, por isso é que vem luta contra a igreja. E a igreja não é destruída, a igreja permanece de pé, porque o Senhor já deu a vitória para a igreja na cruz do Calvário. E a igreja continua firme, alicerçada sobre esta rocha, né? A igreja não tem o seu fundamento, né, areia movediça, não está no pó. A igreja está alicerçada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Por isso pode vir os ventos, a tempestade soprar contra nós, mas nós permanecemos de pé, porque nós estamos firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos fortalece. Por isso a igreja jamais será destruída, haverá sempre um remanescente fiel da igreja do Senhor na terra. Há muitos desvios, né, no meio da igreja, mas sempre haverá um remanescente fiel, um remanescente preservado no Senhor, preservado no Senhor. Jesus venceu por nós. Efésios 1, 20 e 23, abra comigo lá. Efésios 1, 20 e 23. Do 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no século vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? Aqui está a vitória da igreja sobre todo principado, sobre toda potestade, é em Jesus.
É em Jesus que nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu por nós. Jesus venceu por nós. Por isso nós somos mais do que vencedoras. A igreja é vitoriosa porque Cristo é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 1:18. Caminha um pouquinho aí. Colossenses 1, versículo 18. Colossenses 1:18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tem alguns textos que diz para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Por quê? Porque ele é a cabeça da igreja, do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça, da igreja. E o que isso significa? Que Jesus é a fonte de toda a autoridade e poder no meio da igreja. Jesus é a fonte de toda a autoridade e de todo o poder. Quem rege a igreja é o Senhor. É o Senhor. Por isso que nada na igreja pode ferir a palavra de Cristo. Nada na igreja pode contradizer ao ensino da palavra do Senhor. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. E a palavra dele é a autoridade superior na igreja. É desta maneira que Ele rege, que Ele governa a igreja, por meio da sua palavra. É por meio dos seus mandamentos. É desta forma que Ele governa, que Ele reina, que Ele estabelece o seu poder na igreja. Pela palavra, Ele traz ordem em todo o universo e também no meio da igreja. Ele alinha a igreja pela palavra. Ele instrui a igreja. Ele governa a igreja. Lidera, supervisiona, pela palavra. Interessante é que a cabeça não governa como quem manda ordens de fora, mas de dentro para fora. De dentro para fora. Porque os mandamentos estão aqui na palavra. Na palavra, nos seus ensinamentos. Jesus é a fonte de vida da igreja. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Nada podemos fazer. Jesus é a fonte de vida da igreja. A igreja não tem vida sem Jesus, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Então a igreja só tem vida porque Jesus está nela. Porque Jesus habita nela por meio da sua palavra. Porque os seus mandamentos são vida. Os seus mandamentos são vida. A igreja é direcionada, na sua caminhada por meio dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele. Ele é o caminho da igreja. Ele é a verdade que a igreja precisa pregar. Ele é o caminho que a igreja precisa apontar. Ele é a verdade que a igreja precisa pregar e viver. Ele é a vida que a igreja precisa viver. A Bíblia diz que a igreja do Senhor
Vamos ler lá 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo. Três. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te depressa, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Então, queridos, a igreja é a casa de Deus. E o procedimento da igreja é andar na verdade. Andar na verdade. E Cristo é esta verdade pela qual nós precisamos andar. Nós precisamos estar comprometidos com esta verdade. A igreja precisa combater todo engano, todo falso ensino, todo pecado pelo poder da verdade. A verdade que ela deve reter, que ela deve comprar e não pode vendê-la, porque esta verdade é preciosa. É uma verdade que nos liberta, é uma verdade que liberta muitas pessoas. Então a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus, convém que ela ande na verdade, porque diz o texto aqui que ela é a coluna e o esteio da verdade. Se a verdade não estiver na igreja, onde estará? Porque no mundo não há verdade. No mundo há engano, mentira. Mas a igreja precisa reter, guardar, pregar, andar e viver na verdade. Ter compromisso, abraçar esta verdade e combater toda falsa doutrina produzido. Eu li esta frase hoje enquanto eu estudava. Há muitas falsas doutrinas com relação à igreja, produzido pelo laboratório do coração enganoso do homem, adotando novidade do mercado da fé para pregar um evangelho a gosto e paladar de muitas pessoas. Isso é muito sério, porque a verdade, ainda que ela fira, ela cura. Ainda que ela fira, ela vai curar, ela vai libertar. E nós precisamos, como igreja, ser comprometidos com esta verdade do Senhor. E a verdade é a palavra do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. Eu estou quase encerrando. A igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Abra lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, e Efésios 1, 22. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, diz assim. E depois Efésios 1, 22. Já abre aí para a gente ler. 22 e 23. 1 Coríntios 12, verso 12, diz assim: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é só um membro, mas muitos. Guarda esta palavra aí. Agora Efésios 1, verso 22, diz assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então a Bíblia diz que a igreja
é o corpo de Cristo e ele é a cabeça do corpo. Então, irmão, eu sozinho, você sozinho, nós não somos a igreja, nós somos membros da igreja. Nós somos parte da igreja, parte desse corpo, parte do corpo. Um membro sozinho não é corpo. Um membro sozinho é um membro. É um membro. Mas todos os membros formam o corpo. Por isso é que nós precisamos estar juntos, reunidos, como igreja, né? Na congregação dos justos, escritos no livro da vida, diz a palavra do Senhor. Por isso é que nós precisamos estar reunidos em uma congregação, como uma comunidade de fé, como o corpo de Cristo, para adorar o Senhor e prestar a Ele o nosso culto público. O corpo se reúne desta forma na terra, né? E o membro sozinho não é corpo, mas todos os membros formam corpo. E uma vez eu ouvi uma frase que diz que aquele que nega a cabeça, nega também o corpo. Tem muitos desigrejados aí, né? Eu sou a igreja. Você não é a igreja, você é um membro. E nós juntos, formamos o corpo, a igreja do Senhor, né? Isso é um engano desse século, infelizmente. E a igreja, como organismo vivo, ele cresce, porque o Senhor dá o crescimento. Todos os dias Deus dá crescimento à sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. Ele está trabalhando na igreja até que a obra seja perfeita. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, edificadas pelo Senhor, transformadas dia a dia na presença do Senhor. E a igreja na Bíblia também é comparada à noiva de Cristo. Olha que lindo. A igreja também é comparada à noiva de Cristo. Olha, o que é a igreja, né? O que é a igreja? A igreja é a reunião dos salvos, dos cristãos, dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A igreja é a reunião do povo de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é a coluna, o baluarte da verdade. A igreja é comparado também à noiva de Cristo, a noiva que ele virá arrebatar, buscar. E o relacionamento de Cristo com a igreja é comparado a um casamento, que é um grande mistério, diz a palavra do Senhor. Um grande mistério, porque no casamento o marido, ele ama, ele é a cabeça, né? O cabeça do lar, cabeça da esposa, ele é o protetor, ele é o provedor, ele é aquele que se sacrifica por toda a família, ele é aquele que cuida. Assim é Cristo com a sua noiva, assim é Cristo com a sua igreja. Ele cuida, ele amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida, o amor de Cristo pela igreja, um amor incomparável, um amor sacrificial. Por isso que a Bíblia diz que grande é esse mistério. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, que ele zelava pelos coríntios, porque eles estavam sendo preparados como uma noiva, uma virgem que estava sendo preparada para entregar o seu marido. Por isso que a igreja é comparada à noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva que ele virá buscar. Efésios 5:32. Glória a Jesus. E ele virá, né, ao encontro da noiva nos ares. E haverá uma grande festa de casamento, né? Uma grande festa, será as bodas do Cordeiro,
quando Cristo vai honrar e coroar a sua igreja, por causa da sua perseverança, por causa da sua fidelidade, por causa do seu combate de fé na terra. Que coisa maravilhosa, né? Abriu aí? Efésios 5:32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? O mistério é esse, né? Comparado a um casamento, onde o marido é o cabeça da esposa e Cristo é a cabeça do lar, do corpo, né? Que é da igreja. Ele é o provedor, ele tem compromisso. A igreja é alicerçada por ele e ele ama a igreja. Ele é fiel à sua igreja. Ele sustenta a sua igreja. Em Atos, para nós encerrarmos, no capítulo 2, nós vemos aqui a igreja como cumprimento da palavra do Senhor, como estava profetizado no livro de Joel. Vem aqui o dia de Pentecostes, quando a igreja do Senhor, ela é revestida do poder do alto. Ela recebe o Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos 2, verso 1, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Agora vai para o verso 11. E aí diz aqui que muitas nações, né? E diz aqui cretenses e árabes e todas as outras nações que estão aí citadas nos versículos anteriores. Todos temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. Aqui no dia de Pentecostes, a igreja recebe o poder do alto, o poder do Espírito Santo para testemunhar do Cristo nesta terra. Aqui se cumpre a promessa, né? E aqui nós começamos a ver que é o Espírito Santo que produz esta obra de crescimento na igreja. Porque a partir desse momento aqui, o evangelho foi pregado, né, em muitas nações e pelo poder, para muitas nações, e pelo poder do Espírito Santo, a igreja alcança a sua universalidade, né? Começa a alcançar todas as nações, porque eles começaram a se espalhar e testemunhar do Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. E aqui a igreja começa a alcançar a universalidade, né, para alcançar povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, e fazer todos um povo só, o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo, aleluia, glória a Jesus. E aqui, se você já começa a ver, a partir do versículo 1, o discurso de Pedro, do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando esse evangelho, e muitas almas se rendendo, se convertendo ao Senhor. Aqui você vê o Espírito Santo trabalhando na igreja e no mundo, convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, levando elas a crer na mensagem do evangelho. E um grande crescimento aqui da igreja começa a se dar, né? Na primeira pregação de Pedro aqui, diz a palavra do Senhor que 3.000 almas, foi uma grande colheita, 3.000 almas
se converteram ao Senhor. Na segunda pregação, 5.000 almas. E eles iam pregando, cheio do Espírito Santo. Assim como a igreja tem pregado este evangelho na terra, cheio do Espírito Santo. E a igreja vai crescer. E a igreja vai avançando. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ela é a igreja do Senhor. A igreja vitoriosa na terra. Glória a Deus, aleluia, amém. Ah lá, o nosso tempo já terminou, mas semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar sobre como viviam os primeiros convertidos da igreja. Vai estar aqui conosco a pastora Terezinha, né, dando continuidade a esse estudo. E cada semana, né, um preletor, vai estar aqui um pastor abençoado, pregando, ministrando a palavra do Senhor. Então guarda aí no teu coração esta palavra, né, não perde, porque a bênção é grande para a igreja, amém? Vamos nos levantar e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta vitória que Ele já nos entregou, que Ele entregou à sua igreja, amém? Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, aleluia, glória a Deus. Agradece aí ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos nesta noite, ó Deus, por fazer parte desse corpo do Senhor. Muito obrigado, Pai, por fazer parte desta igreja gloriosa do Senhor, desta igreja que é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Para nós é um privilégio, esta graça nos alcançou e o nosso coração se enche de alegria, ó Deus, pela certeza do nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ah, Jesus, seja adorado e glorificado, seja louvado no meio da tua igreja, por esta obra gloriosa de redenção, por esta obra que alcançou, Pai, ó Deus, o teu povo e que reúne o teu povo ao redor da tua presença para te adorar, para te exaltar. Que a tua igreja continue sendo fortalecida pela verdade do Senhor, pela verdade da tua palavra, que a tua igreja continue crescendo, avançando e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, porque o Senhor já nos entregou a vitória lá na cruz do Calvário. Por isso nós te agradecemos, entregamos esta noite as nossas vidas, os nossos irmãos em tua presença, pedindo ao Senhor que nos fortaleça como igreja local, como, ó Deus querido, comunidade de fé que se reúne neste lugar para estarmos juntos, perseverando, adorando, exaltando ao nosso Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos por tudo, entregamos as nossas vidas diante do teu altar, o nosso culto público nas mãos do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quinta-feira tem mais. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, venha ser cheio do Espírito Santo para testemunhar do poder de Deus nesta terra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, estenda as suas mãos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Oramos para que o Senhor nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre, amém. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.